Pessoal, nesse vídeo eu quero explicar para vocês uma estratégia que eu utilizo nos meus investimentos e que você pode aplicar ela para o mundo das criptomoedas. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho, porque sempre que forem saindo os vídeos novos, vocês vão ser notificados para acompanhar os vídeos em primeira mão. Mas bora lá pro vídeo. Então, pessoal, a estratégia que eu quero falar para vocês, ela se chama Estratégia Barbell. Eu já vou te explicar de onde vem esse nome, mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre quem criou essa estratégia. Essa estratégia é de um filósofo, o maior filósofo aí da nossa atualidade. O nome dele é Nicholas Nassim Taleb. Ele é uma pessoa que opera derivativos nos Estados Unidos, ele foi trader a sua vida, tem diversos livros publicados, como o Antifrágil, a Teoria do Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele, dentre outros. Até vou deixar aqui na descrição do vídeo algum dos livros dele, para caso você queira ler. Mas a estratégia Barbell, ela vem de uma definição como se fosse uma barra de uma academia. Então imagine que você tem um peso de um lado, e você tem o peso de outro lado, e tem a barra. O que Taleb diz é que nesta barra nós temos que ter ativos nas extremidades, por isso que ela parece uma barra de academia, onde de um lado você tem ativos de baixíssimo risco e de outro lado você tem ativos com alto risco. Então a estratégia Barbell, basicamente você divide os seus investimentos em ativos de baixo risco e ativos de altíssimo risco. No meio você não coloca nada, então você nunca vai investir em ativos que têm um risco médio, como por exemplo fundos multimercados, fundos balanceados, que eles nem superam o Ibovespa ou qualquer tipo de índice, mas também eles não caem muito quando o mercado vira. Então esse tipo de investimento não cabe à estratégia Barbell. Aqui a gente está falando de ativos de baixo risco como títulos públicos, até mesmo ouro. Se você considerar o Bitcoin como uma reserva de valor, você pode considerar uma parte dos seus Bitcoins como ativo de baixo risco, e também tem a parte de altíssimo risco, onde você vai colocar ativos como ações, como derivativos ou até mesmo outros tipos de criptomoeda, caso você queira, mas também existe a possibilidade de você fazer uma estratégia Barbell dentro do seu portfólio de cripto, e é aqui que eu vou te ensinar a fazer e como que você pode fazer isso. Você pode então utilizar a estratégia Barbell de uma forma geral para todos os teus investimentos, mas eu estou aqui para te ensinar como você vai utilizar ela nas criptomoedas, como que você aplica isso no universo das criptos. Então se você está curtindo, se você entendeu que a estratégia Barbell é uma forma de você se expor a ativos de baixo risco e ao mesmo tempo de altíssimo risco, já deixa seu like aqui no vídeo, porque isso é muito importante e cada vez mais me motiva a estar gravando mais vídeos para vocês. Mas bora lá entender como é que eu faço para ter ativos de baixo e alto risco no universo das criptomoedas, sendo que os ativos criptos, eles são aqueles que têm mais variação, eles são considerados mais arriscados do que o mercado tradicional. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente coloca ativos de baixo risco e ativos com pouco risco, é porque a nossa carteira ela se transforma automaticamente super conservadora e super arriscada ao mesmo tempo. Então, ao longo do tempo, o nosso portfólio com alto risco, ele vai ganhando dinheiro caso os mercados subam, no caso aqui o Bitcoin, e os ativos com baixo risco, eles também vão diminuindo o percentual. Como é que funciona esse percentual? Então, quando a gente fala em ativos de baixo risco, a gente tem que colocar pelo menos de 60% a 70% do nosso portfólio em ativos de baixo risco. E o restante a gente aloca uma parte em caixa, que é aquele dinheiro que nós vamos utilizar caso o mercado caia, caso tenha uma oportunidade de compra boa de alguma moeda. E aí nós temos os ativos de alto risco, que são aqueles ativos que vão ter uma rentabilidade maior na nossa carteira, mas consequentemente a gente tem um risco maior também. Então, como é que funcionaria a alocação agora nas criptos? Eu dividiria entre Bitcoin e altcoins. Por quê? O Bitcoin, como ele foi a primeira moeda, ele está na primeira camada, então
O que eu quero dizer com a primeira camada? Foi a primeira criptomoeda que existiu, a primeira no ecossistema, já está bem solidificada, as demais criptos vieram dela, então ela está na primeira camada, assim como o Richard Hintenburg ensina em alguns dos vídeos dele. Então o Bitcoin é a primeira camada. A segunda camada entram as outras altcoins que já são bem consolidadas. Por exemplo, a Ethereum está na segunda camada, e aí nós vamos tendo outras camadas com outras criptomoedas que já existem. E quando acontece alguma coisa de, por exemplo, alguma criptomoeda nova surgir, que ela não é boa, ela é excluída das camadas. Mas vamos voltar lá para a Barbell agora. Então, eu colocaria no Bitcoin 60% a 70%, aí vai depender do seu apetite ao risco. Eu colocaria 5% em caixa, que vai ser aquele dinheiro utilizado para quando, puxa, o Bitcoin ele teve uma queda muito grande, é um momento bom para compra, então eu compro, diminui o meu preço médio, ou puxa, tem uma moeda nova no mercado e essa moeda é boa, ela tem bastante fundamento, então vale a pena investir nela. Então você utiliza valor do caixa para comprar essa moeda. E o restante você divide em altcoins. E quando eu digo aqui dividir, não é para você pulverizar por aí. Ah, eu vou colocar 30 moedas, 1% em cada uma. Não, também não é assim. Então, dos 30% que sobrar, de 30% a 40%, você coloca a maioria em moedas já consolidadas, como a Ethereum, como a Litecoin, como a Dash, Decred, e aí o restante você acaba alocando em outras moedas, que são projetos novos, que estão se consolidando ainda e que têm um grande potencial de valorização. E por que eu digo grande potencial de valorização, sendo que o Bitcoin é o primeiro que ele valoriza? Porque como esses projetos são novos, as pessoas estão começando a conhecer, e quanto mais as pessoas começam a conhecer os projetos, começam a se demonstrar projetos sólidos, tende as pessoas a começarem a comprar mais aquela cripto, porque conseguem ver que o futuro é promissor para ela, e tende a fazer o preço a subir. E quando a gente tem um ativo que vale centavos e muitas pessoas começam a comprar, é muito fácil ela acabar virando R$1 ou $1. Então, esse efeito que causa nas pessoas faz com que a moeda suba muito, 100%, 200% muitas vezes no ano. Então, é algo que você até vê no Bitcoin, mas com mais dificuldade. E aqui até eu faço um parênteses, porque se a gente for ver o Bitcoin a $9.500 hoje, para ele dobrar de preço, ele iria para $19 mil. Então é mais difícil o Bitcoin dobrar de preço do que, por exemplo, uma outra altcoin com um projeto novo, porém consolidado. E aqui eu não estou falando daquelas moedinhas de picaretagem, nem aquele tipo de promessa fácil, tá? Estou falando de projetos sólidos. Então é mais fácil essa moeda ter uma valorização mais expressiva, mas você não aloca tanto capital nela pelo fato dela ser mais arriscada. Então, só para a gente resumir, e se você está curtindo, não esquece, deixa aqui seu like no canal, que isso é muito importante para mim. Então, para a gente resumir tudo isso, como é que funcionaria? Eu pegaria 60% a 70% em Bitcoin, 5% em caixa para fazer futuras alocações, exposição em Bitcoin ou em altcoin, e partes em altcoin, sendo a maioria desses 30%, de 15% a 20% em projetos já bem consolidados e o restante eu dividiria em outras moedas. E um fator muito importante aqui é você sempre definir os percentuais de cada moeda. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, se eu tenho 60% em Bitcoin e o Bitcoin ele sobe muito, ele dobra de preço, pode ser que aqueles meus 60% ele vire 80%. E qual que seria a estratégia a ser utilizada quando isso acontece? Aí você vai fazer o balanceamento dinâmico. É até uma palavra que o Luiz Fernando Rocha acabou inventando e ela é muito boa. Então você faz um balanceamento dinâmico da tua carteira e você venderia esses 20% de gordura que o Bitcoin ele acabou valorizando e você redistribuiria nas outras moedas. Então, só uma conta rápida. Vamos supor que você tenha 60% em Bitcoin, 20% em Ethereum e 20% em Litecoin. E a Litecoin e o Ethereum não mudou o preço, só que o Bitcoin mudou, e mudou muito. Acabou virando 80%. Então a Ethereum passou a ser 10% e a Litecoin passou a ser 10%. O que eu deveria fazer? Você deveria vender esses 20% que excederam o seu percentual meta do Bitcoin e aí você distribuiria 10% na Ethereum e 10% na Litecoin. E qual que é o benefício de fazer esse balanceamento? Pelo simples fato
de que como o Bitcoin valorizou, você aproveitou a valorização dele, vendeu e aumentou a sua exposição nessas outras moedas. E quando essas outras moedas e o Bitcoin voltar a valorizar, o seu ganho no longo prazo é muito maior do que simplesmente comprar e deixar. Imagine que você tenha comprado e deixado e você não fez o balanceamento. Pode ser que o Bitcoin caia, as outras moedas só subam e você teve uma valorização. Mas se você tivesse feito o balanceamento, teria sido 30%, 40% melhor. Então, pessoal, eu quero encerrar por aqui, mas eu quero deixar isso para vocês, que a estratégia Barbell é uma estratégia onde você investe em ativos de baixo risco e altíssimo risco ao mesmo tempo. A tua carteira ela é extremamente agressiva e extremamente conservadora da mesma forma. Você utiliza isso das criptomoedas alocando mais em Bitcoin e uma parcela em altcoins em projetos consolidados, e com o passar do tempo você vai fazendo o balanceamento dinâmico da sua carteira. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, não esquece, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu tô aqui para responder elas. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.